Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é grande dia. Bom dia, bom dia. Hoje, 22 de abril, nós estamos aqui mais um dia para fazer a nossa leitura bíblica. O propósito de ler 4 capítulos por dia. Amém? Bom dia. Bom dia, bom dia. 22 de abril. Bom dia, Aline. Tudo bem? Bom dia. Deixa eu dar uma brincadeira aqui. Tudo bem por aí? Bom dia. Vamos lá fazer a nossa oração para começar a nossa leitura, amém? A Te rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que tem nos alcançado. Obrigada, Senhor, por até aqui o Senhor tem nos guiado e nos ajudado. Nós precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos. Por isso pedimos aqui, por meio do Teu Espírito Santo, o Senhor venha nos guiar. Bom dia, Espírito Santo. Venha estar conosco nesse dia, em todo tempo, em todo momento. E que a Sua mão poderosa, Pai amado, esteja nos guiando. Nós queremos segurar a Tua mão e ir, Senhor, e fazer a Tua vontade. Eis-nos aqui, ó Pai. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, todo medo, toda ansiedade, toda tribulação, toda preocupação humana, ó Pai. Nós repreendemos agora que o sangue de Jesus cubra as nossas vidas, cubra a nossa casa, cubra a nossa família e livra de todo mal. Nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua graça, nós cremos, ó Pai, que o Senhor é Deus para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. E eu creio, ó Pai, em Ti e confio somente no Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, ó Deus eterno, na Tua presença. Apresento também a vida da Aline, todos aqueles que vão passar aqui por essa live, por esse momento, que vão ver depois, ó Pai. Abençoa cada casa, que a Tua palavra possa entrar em nossos corações e que ela venha fazer morada. Porque sem ela nada somos. Nós precisamos da Tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Bom dia, Bande. Tudo bem? Sumida, pessoa. Saudade de você. Estamos aqui no nosso propósito de leitura bíblica. E hoje nós vamos ler 1 Reis, do 5 ao 8. Todos os dias nós estamos aqui, às 5h15, lendo 4 capítulos por dia. O objetivo é ler a Bíblia toda esse ano. Amém? Oh, que bênção! Isso é de Deus, hein? Ora aí que depois você me conta o que sonhou comigo. Amém, amém. Então vamos lá ler 1 Reis. Salomão faz aliança com Irão. Enviou também Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, pois Irão sempre fora amigo de Davi. Então Salomão enviou mensageiros a Irão, dizendo: Bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras com que o envolveram seus inimigos, até que o Senhor os pôs por debaixo dos pés. Porém a mim, o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus,
como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho, que porei em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao seu nome. Dá ordem, pois, que do Líbano me cortem cedros. Os meus servos estarão com os teus servos, e eu te pagarei o salário destes segundo determinares, porque bem sabes que entre o meu povo não há quem saiba cortar madeira como os sidônios. Ouvindo Hirão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre esse grande povo. Enviou Hirão mensageiros a Salomão, dizendo: ouve o que mandaste dizer. Farei toda a tua vontade acerca das madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos os levarão desde o Líbano ao teu mar, e eu as farei conduzir em jangadas pelo mar até ao lugar que me designares. E ali as desmarrarei, e tu as receberás. Tu também farás a minha vontade, dando provisões à minha casa. Assim deu Hirão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, segundo este queria. Salomão deu a Hirão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido, e o fazia de ano em ano. Deu o Senhor sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Hirão e Salomão, e fizeram ambos entre si aliança. Os preparativos para edificar o templo. Formou o rei Salomão uma leva de trabalhadores dentre todo o Israel, e se compunha de 30.000 homens, e os enviava ao Líbano alternadamente 10.000 por mês. Um mês estavam no Líbano, e 2 meses cada um em sua casa, e Adonirão dirigia a leva. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que trabalhavam pedra nas montanhas, afora os chefes oficiais de Salomão, em um número de 3.300 que dirigiam a obra e davam ordem ao povo que o executava. Mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas e pedras lavadas para fundarem a casa. Lavraram-nas os edificadores de Salomão e os de Hirão e os gibritas, e preparavam a madeira e as pedras para se edificar a casa. Salomão edifica o templo. No ano 480, depois que saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O pórtico diante do templo da casa media 20 côvados, no sentido da largura do lugar santo, contra 10 de fundo. Para a casa, fez janelas de fasquias fixas superpostas. Contra a parede da casa, tanto do santuário como do Santo dos Santos, edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo tinha 5 côvados de largura e do meio 6, e o terceiro 7, porque pela parte de fora da casa em redor fizera reentrâncias, para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas predeiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. A porta da câmara do meio do andar térreo
estava ao lado sul da casa, e por caracóis se subia ao segundo, e deste ao terceiro. Assim edificou a casa e a arrematou, cobrindo-a com um tabuado de cedro. Os andares que edificou contra a casa, toda era de 5 côvados de altura, e o ligou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, executares os meus juízos, e andares todos os meus mandamentos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo, o santo dos santos. Assim edificou Salomão a casa e a arrematou. Também revestiu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até o teto. Cobriu com madeira por dentro e cobriu o piso da casa com tábuas de cipreste. Da mesma sorte, revestiu também os 20 côvados dos fundos da casa com tábuas de cedro, desde o soalho até o teto. E este interior ele constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. Era, pois, o santo lugar do templo de 40 côvados. O cedro da casa por dentro era lavrado de cotocítidas e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. No mais interior da casa, preparou o Santo dos Santos para nele colocar a arca da aliança do Senhor. Era o Santo dos Santos de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. Cobriu de ouro puro. Cobriu também de ouro o altar de cedro. Por dentro, Salomão revestiu a casa de ouro puro e fez passar as cadeias de ouro por dentro dos santos dos santos, que também cobriram de ouro. Assim cobriu de ouro toda a casa, inteiramente, e também todo o altar que estavam diante dos santos dos santos. Os 2 querubins. Nos santos dos santos fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. Cada asa, um querubim, era de 5 côvados. 10 côvados havia, pois, de uma a outra extremidade de suas asas. Assim também era de 10 côvados o outro querubim. Ambos mediam o mesmo e eram da mesma forma. A altura de um querubim era de 10 côvados, e assim a do outro. Pôs os querubins no mais interior da casa. Os querubins estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede. E as suas asas no meio da casa tocavam a outra, e cobriu de ouro os querubins. Aleluia! A ornamentação das paredes e das portas. Versículo 29. Nas paredes todas, tanto no mais interior da casa, como no seu exterior, lavrou ao redor entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Também cobriu de ouro o soalho, tanto no mais interior da casa, como no seu exterior. Para a entrada do Santo dos Santos, fez folhas de madeira de oliveira. A verga com as obreiras formavam uma porta pentagonal. Assim fabricou de madeira de oliveira 2 folhas e lavrou nelas entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas. Estas, como as palmeiras e os querubins, cobriu de ouro. Fez para a entrada do santo lugar ombreiras de madeira de oliveira, entrada quadrilateral, cujas 2 folhas eram de madeira de cipreste, e as 2 tábuas de cada folha eram dobradiças, e a lavrou de querubins, de palmeiras e de flores abertas, e as cobriu o outro acomodado ao lavor. Também edificou o átrio interior
3 ordens de pedras cortadas, de uma ordem de vagas de cedro. No ano 4º, se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Ziv. E no ano 10º, no mês de Pul, que é o 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências. Tal como devia ser, levou Salomão estes 7 anos para edificá-lo. Capítulo 7. Salomão edifica palácios reais. Edificou Salomão seus palácios, levando 13 anos para os concluir. Edificou a casa do bosque do Líbano, e com côvados de comprimento, e de 100 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. A cobertura era de cedro, abrangendo as câmaras laterais em número de 45, 15 em cada andar, as quais repousavam sobre colunas. Havia janelas em 3 ordens, e janela oposta à janela em 3 fileiras. Todas as portas de janela eram quadradas, e a janela oposta à janela em 3 fileiras. Depois fez o salão das colunas, de 50 côvados de comprimento e 30 de largura, e havia um pórtico de colunas defronte dele, um baldaquino. Também fez a sala do trono, onde julgava, a saber, a sala do julgamento, coberta de cedro desde o soalho até o teto. A sua casa, em que moraria, fê-la noutro pátio, atrás da sala do trono, de obra semelhante a esta. Também para a filha de Faraó, que tomara por mulher, fez Salomão uma casa semelhante à sala do trono. Todas essas construções eram de pedra de valor, cortadas à medida, serradas para o lado de dentro e para o de fora. E isso desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até ao átrio maior. O fundamento era de pedras de valor, pedras grandes, pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. Por cima delas, pedras de valor, cortadas segundo as medidas e cedros. Ao redor do grande átrio havia 3 ordens de pedras cortadas e uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o átrio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. Enviou o rei Salomão mensageiros de Tiro, que de Tiro trouxeram Irão. Era este filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali, e fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em bronze. Irão era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de bronze. Veio ter com o rei Salomão e fez toda a sua obra. As 2 colunas do templo. Versículo 15. Formou 2 colunas de bronze. A altura de cada um era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados era a medida da sua circunferência. Também fez 2 capitéis de fundição de bronze para pôr sobre o alto das colunas de 5 côvados. Era a altura de cada um deles. Havia obra de rede e ornamentos torcidos, em forma de cadeia, para os capitéis que estavam sobre o alto das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro. Fez também romãs em 2 fileiras por cima de uma das obras de rede. Para cobrir o capitel no altar da coluna, o mesmo fez com o outro capitel. Os capitéis que estavam no alto das colunas eram de obra de lírios, como na sala do trono, e de 4 côvados. Perto do bojo, próximo à obra de rede, os capitéis que estavam ao alto das 2 colunas tinham 200 romãs, dispostas em fileiras em redor, sobre um e outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo. Tendo levantado a cada coluna, chamou-lhe Jaquim, e
e tendo levantado a coluna esquerda, chamou-lhe de Boaz. No alto das colunas estava a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Fez também um mar de fundição, redondo, de 10 côvados de uma borda até a outra borda, e de 5 de altura. Um fio de 30 côvados era a medida de sua circunferência. Por baixo da sua borda, em redor, havia colocititas, 10 em cada côvado. Estavam em 2 fileiras, fundidas quando se fundiu o mar. Assentava-se o mar sobre 2 bois. 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. O mar apoiava-se sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura dele era de 4 dedos, e a sua borda, como borda de copo, como flor de lírios, comportava 2.000 batos. Fez também de bronze 10 suportes, cada um media 4 côvados de comprimento, 4 de largura e 3 de altura. E eram do seguinte modo: tinham painéis que estavam entre molduras, nos quais haviam leões, bois e querubins. Nas molduras de cima e de baixo dos leões e dos bois haviam festões pendentes. Tinha cada suporte 4 rodas de bronze e eixos de bronze. Os seus 4 pés tinham apoios debaixo da pia, apoios fundidos, e ao lado de cada um havia festões. A boca dos suportes eram dentro de uma guarnição, que media 1 côvado de altura. A boca era redonda como a obra de um pedestral, e tinha o diâmetro de 1 côvado e meio. Também nela havia entalhes, e os seus painéis eram quadrados, não redondos. As 4 rodas estavam debaixo dos painéis, e os eixos das rodas formavam uma peça com um suporte. Cada roda era de 1 côvado e meio de altura. As rodas eram como as de um carro. Seus eixos, suas cambas, seus raios e seus cubos, todos eram fundidos. Assim, haviam 4 apoios aos 4 cantos de cada suporte, que com este formavam a peça. No alto de cada suporte havia um cilindro de meio côvado de altura. Também no alto de cada suporte, os apoios e painéis formavam uma peça só com ele. Na superfície dos seus apoios, dos seus painéis, gravou querubins, leões e palmeiras, segundo o espaço de cada um, com festões ao redor. Deste modo fez os 10 suportes. Todos tinham a mesma fundição, o mesmo tamanho e o mesmo entalhe. Também fez 10 pias de bronze. Em cada uma cabiam 40 batos, e cada uma era de 4 côvados. Sobre cada um dos 10 suportes estava uma pia. Pôs-se 5 suportes à direita da casa e 5 à esquerda. Porém o mar pôs ao lado direito da casa, para o lado sudeste. Depois fez Irão os caldeirões e as pás e as bacias. Assim terminou ele de fazer toda a obra para o rei Salomão, para a casa do Senhor. As 2 colunas, 2 globos de capitéis que estavam ao alto das colunas, as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam ao alto das colunas, as 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas. Os 10 suportes e as 10 pias sobre eles, o mar com os 12 bois por baixo, os caldeirões, as pás, as bacias e todos esses utensílios que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor. Todos eram de bronze polido. Na planície do Jordão, o rei os fez fundir em terra barrenta, entre Sucote e Zaretã. Deixou Salomão de pesar todos os utensílios,
pelo seu excessivo número, não se verificando, pois, o peso do seu bronze. Também fez Salomão todos os seus utensílios no santo lugar do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre o qual estavam os pães da propiação, os castiçais de ouro finíssimo, 5 à direita e 5 à esquerda, diante dos santos, as flores, as lâmpadas e as espivitadeiras, também de ouro. Também as taças de espivitadeiras, as bacias, os recipientes para incenso e os braseiros, de ouro finíssimo, as dobradiças para as portas da casa interior, para os santos do santo e das portas do santo lugar, também de ouro. As dádivas de Davi colocadas no templo. Assim se acabou todas as obras que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado à prata, o ouro e os utensílios. Ele os pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Salomão traz para o templo a arca. Capítulo 8. Congregou Salomão os anciões de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no meio da Etanim, que é o 7º. Vieram todos os anciões de Israel, os sacerdotes, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor e a levaram para cima, com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nele havia. Os sacerdotes e levitas é que fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reuniram a ele. Estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas de bois, que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, e do alto cobriam a arca e os varais. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, de fronte do santo dos santos. Porém de fora não se viam. Ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera sobre Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, ao saírem da terra do Egito. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Salomão fala ao povo. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, enquanto se mantinha toda em pé, e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo: desde o dia em que tirei Israel, meu povo do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa no nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: já que desejastes edificar uma casa no meu nome, bem fizeste em resolver em teu coração. Todavia tu não edificarás a casa, porém teu filho,
que descenderá de ti, ele edificará o meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor. E edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel, e nela constituí um lugar para a arca, em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Salomão ora a Deus. Bom dia, Josi. Bom dia, estamos aqui na nossa leitura bíblica. Amém, amém. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus, e disse: O Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima dos céus e nem embaixo da terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometestes pessoalmente, e dissestes, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faz a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declarastes, dizendo: Não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contando que teus filhos guardam o seu caminho, para andares diante de mim como tu andastes. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra, que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e a terra do céu dos céus não te podem conter, quanto menos nessa casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração do seu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre essa casa, sobre este lugar, para o do qual dissestes: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orares neste lugar. Ouve no céu o lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo, ele for exigido que jure, e ele vier a jurar diante de teu altar nessa casa, ouve tu nos céus e age, e julga os teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo para lhe retribuires segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter a ti e confessar o teu nome, e orar e suplicar a ti nessa casa, ouve tu nos céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra que deste aos teus pais. Quando os céus se cerrarem, e não houver chuva por teu povo pecado contra ti, e orar nesse lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva à tua terra, que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel disser, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo dessa casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa,
age e dá a cada um segundo os teus caminhos, já que lhes conheces o coração, porque só tu é conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Aleluia! Porque só tu é conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Deixa eu só marcar isso aqui. Só o Senhor conhece os corações, amém? Para que te temam todos os dias e vivam, e que viverem na terra desde os nossos pais. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para essa casa. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e fazes tudo o que os estrangeiros te pedirem, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como teu povo de Israel, e para saberem que essa casa, como eu edifiquei, é chamada pelo teu nome. Quando teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho porque eu enviares, e orar ao Senhor, voltado para essa cidade que tu escolhestes, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu indignares contra eles, os entregares à mão do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja. Deixa eu só marcar isso aqui. Versículo 46. Quando pecares contra ti, pois não há homem que não peque. Nós somos pecadores, né? Amém? Versículo 47. E na terra onde forem levados cativos, caírem em si e se converterem na terra do seu cativeiro, te suplicarem, dizendo, pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidades, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a tua alma, na terra dos seus inimigos que o levarem cativos, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que desde os seus pais, para essa cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome. Ouve-te nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e fales justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tu a compaixão, os que levaram cativos para se compadeçam deles. Porque é o teu povo e a tua herança, que tirastes da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que os teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamares a ti. Pois tu, ó Senhor Deus, os separastes desde todos os povos da terra para a tua herança, como falaste por intermédio do teu servo Moisés, quando tirastes do Egito a nossos pais. Salomão abençoou o povo. Tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda essa oração e súplica, estando de joelho e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja convosco, assim como foi com nossos pais. Não os desampare e não nos deixe, a fim de que, assim
incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. Que essas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam presentes diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que faça ele justiça aos seus servos e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor, nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. A conclusão da solenidade. E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu Salomão um sacrifício pacífico e que apresentou ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia consagrou o rei no meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparara os holocaustos e a oferta com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno para que nele caberem os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo, celebrou Salomão também a festa dos tabernáculos, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito, perante o Senhor nosso Deus, por 7 dias, além dos primeiros 7, a saber 14 dias. No 8º dia desta festa, despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e de coração contente, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e Israel, seu povo. Aleluias! Deus é maravilhoso, né? E ele deu sabedoria a Salomão ali. E Salomão edificou o templo. Edificou o templo com cada detalhe, né? Ele cumpriu a vontade do seu pai Davi, que queria já ter edificado o templo, a casa do Senhor. E ele orou e abençoou o povo, né? E todo o tempo. E Deus é maravilhoso porque Ele é Deus sobre nossas vidas e não há outro. E que os nossos corações sejam voltados para Deus e sejam entregues totalmente a Ele. Salomão, em toda a sua sabedoria, ele temia ao Senhor. Aleluias. Que Deus abençoe as nossas vidas e que a Tua palavra ela venha ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém? Vamos orar para entregar o nosso dia nas mãos do Senhor. Esse é um grande dia. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Nós vamos nos alegrar e nos regozijar na presença dEle, porque Ele é Deus sobre nossas vidas. Aleluias. Não há outro Deus tão grande, tão maravilhoso como nosso Deus. Deus digno de adoração e louvor. Deus sobremaneira grande e poderoso. Amém? Vamos fazer o nosso boot? Hoje, dia 22 de abril. O meu corpo é servo que apenas obedece. Esse que nós possamos colocar nossa vida e nosso corpo em obediência. Feche os olhos, respira fundo.
Amado Deus, eterno Pai, rendemos graças a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia se renova a cada manhã. Pai, eu coloco o meu espírito abaixo do Teu Espírito Santo. Submisso a Ele, ó Pai, também coloca a minha alma, a minha mente, submissa ao meu espírito, para que as coisas espirituais sejam resolvidas no campo espiritual. E coloco o meu corpo debaixo da submissão da minha alma, para que tudo que a minha alma veja e deseja, e tudo que ela já viu, o meu corpo entre em obediência. O meu corpo é um escravo que só obedece. Tudo que eu fizer para esse corpo também tem que ter honra e glória ao nome do Senhor. Pai, que eu venha fazer negócio, que eu venha desfrutar de novos lugares com outras pessoas, que eu consiga entender e entrar na frequência e buscar a energia necessária para fazer coisas diferentes. Mas todas as coisas diferentes têm que ter a mensagem do reino. O reino tem que ser a mensagem que nós vamos entregar. E tudo, Pai, porque o Teu Filho foi surpreendentemente a verdade na terra, o amor na terra. Ele foi o sacrifício vivo que o Senhor fez por nós. E nesse dia eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. 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 O Espírito do Senhor governa o nosso espírito. O nosso espírito governa a nossa alma. E a nossa alma governa sobre o nosso corpo. E o nosso corpo, ele vai desfrutar o melhor dessa terra. Amém? Que o Senhor abençoe cada um. Abençoe cada vida. Amém, Aline? O Senhor abençoe o seu dia. Em nome de Jesus. Hoje e sempre. A graça do Senhor seja sobre cada um. E até amanhã. Nós estaremos aqui firmes com a nossa leitura. Em nome de Jesus. Amém? Até amanhã.